irmãos abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 4, nós faremos a leitura a partir do versículo 36 e depois nós leremos o capítulo 5 até o versículo 11. Leremos os versículos 36 e 37 do capítulo 4 e depois os versículos 1 a 11 do capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, agora será exposta. Deus, sabemos, ó Pai, que necessitamos, ó Pai, da iluminação do teu Santo Espírito, para que nós possamos entender o que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Por isso, ó Deus, nos ilumine, abra nosso coração e mente para entendermos a tua palavra. Saia daqui, ó Deus, praticantes de tudo que iremos aprender, ó Deus. Saia daqui, ó Deus, desejosos de te conhecer mais, de se relacionar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como já foi dito, nós iniciamos essa série de pregações titulada como Atos do Espírito Santo, que é a ideia de nós estudarmos o livro de Atos, meditarmos em algumas das suas passagens, e ao longo das semanas nós já estudamos alguns textos falando sobre a descida do Espírito Santo sobre os discípulos e como aquela descida do Espírito Santo inaugurou uma nova fase cristã. Agora aqueles homens capacitados pelo Espírito Santo estão prontos para pregar o Evangelho, para impactar toda aquela região. Pessoas ouvindo Pedro se levantando naquele dia, e 3.000 pessoas se convertem naquele dia, no dia de Pentecostes. Depois, na semana seguinte, nós estudamos sobre o poder do Espírito Santo capacitando os discípulos na pregação e como a igreja primitiva, a primeira comunidade cristã, vivia. Nós vimos que Pedro, mais uma vez, sendo levantado por Deus para falar do amor de Deus e como que aquela igreja vivia em comunhão, como aquela igreja amava estar juntos uns dos outros, que estavam todos os dias no templo, aprendendo da doutrina dos apóstolos, partilhando o pão de casa em casa, contando com a simpatia de todos. E o texto diz, final de Atos 2, que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Deus operando grandes coisas no meio daquele povo. Depois, na semana seguinte, nós falamos sobre a perseguição dos cristãos e da necessidade em estarmos juntos na igreja, e como toda a igreja deve ser uma igreja de oração. E nós lembramos daquela passagem onde Pedro foi preso, depois ele saiu e a primeira coisa que ele foi fazer é estar junto dos seus
discípulos, junto com os discípulos de Jesus ali no templo, e agora aquela igreja toda se coloca em oração, e no final daquela oração, onde eles clamam para que Deus os capacite, que Deus derrame o poder do Espírito Santo sobre eles, aquele lugar estremece. É assim que o texto encerra. E na semana passada, como nós falamos sobre missões, nós demos um salto aí do capítulo 4, fomos lá para o capítulo 10 e falamos sobre aquela passagem onde Pedro vai até a casa de Cornélio, e ali Cornélio, gentil, um centurião romano, e ali ele fala do amor de Deus, e aqueles homens e mulheres que estão reunidos naquele lugar também recebem a mensagem da palavra de Deus, se convertem ali, são batizados naquele lugar. E nós meditamos então na semana passada sobre como Deus abre as portas para a sua missão, colocando o desejo por espiritualidade no coração das pessoas, quebrando os nossos preconceitos com os incrédulos e confirmando os convertidos através do Espírito Santo. E hoje nós retrocedemos um pouco, voltamos lá para o finalzinho do capítulo 4 e entramos no capítulo 5, e talvez um texto aí um pouco assustador, na verdade. Não sei, quem já ouviu alguma pregação sobre Ananias e Safira? Levanta a mão aí. Quem já? Aqui tem 1, 2, 3, 4 pessoas, 5, 6 pessoas. Eu fiz uma conta rápida aqui hoje, quantas pessoas a gente está, com as crianças deu em torno de 50 pessoas, né? De 50 pessoas, 6 pessoas só ouviram sobre Ananias e Safira, pregação, porque é duro, né? O pastor pregar nesse texto aqui não é fácil, né? Primeiro a gente é confrontado com esse texto, e depois como a gente vai confrontar os irmãos com esse texto, né? E confesso aos queridos que eu estava pensando sobre qual texto iria pregar neste domingo, durante a semana, e quando eu me deparei nos estudos, antes de chegar até os comentários, eu já estava pensando nesse texto, mas pensando, Deus, tomara que não seja esse, né? Porque esse aí vai ser difícil, né? Mas Deus foi encaminhando tudo para que a gente pudesse falar sobre isso nessa noite. E eu creio que Deus tem algo especial para nós. Deus tem algo para falar ao nosso coração. Irmãos, antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para nós pensarmos. O que significa para nós hoje sermos cristãos? O que significa ser cristão? O que você espera de um cristão? Quais são as características que nós imaginamos que um cristão hoje deve ter? Hoje de manhã, na aula com os jovens, nós falamos sobre isso. Eu perguntei para eles: vocês são santos? Quem é santo aí, levanta a mão. Ninguém teve coragem de levantar a mão, todo mundo fica com medo, de levantar a mão. E aí nós levantamos algumas características sobre o que é ser santo, ou que, no nosso caso, o que é ser cristão. Talvez na nossa mente, ser um cristão é uma pessoa simpática, uma pessoa bem educada, uma pessoa generosa, uma pessoa santa, uma pessoa que não peca, né? Talvez isso venha na nossa mente também, né? E nós muito bem sabemos que somos pecadores, né? Então isso já está arriscado na nossa lista. Mas muitas vezes nós achamos que isso de fato é ser cristão. Achamos que o cristão deve ser uma pessoa que perdoa, uma pessoa que não grita, uma pessoa que não se ira, uma pessoa que está sempre alegre, uma pessoa que não mente, uma pessoa que não briga, uma pessoa que está no trânsito e quando o outro fecha, ela olha para o cara que fechou e fala assim: vai com Deus, Deus te abençoe, né? E é assim que a gente vive, amém? Amém? Olha só, misericórdia, hein? Misericórdia. Eita. Então Deus tem que falar muito hoje sobre Ananias e Safira para a gente, viu? A verdade, queridos, é que muitas vezes nós esperamos tanto dos cristãos e muitas vezes nós achamos que nós não se encaixamos tanto nessa condição. E a verdade é que Deus nos chamou para sermos santos, sim. Nós somos santos porque Deus é santo. Nós somos santos porque Jesus Cristo foi santo. E Jesus Cristo agora habitando em nós, Ele traz a santidade dele sobre nós. E a cada dia nós somos restaurados.
Mas a verdade também é que, e como já foi falado aqui nos últimos domingos, a verdade é que nós somos chamados a viver uma vida santa, a viver em santificação. O Espírito Santo tem tocado na nossa vida, tem falado no nosso coração: olha, faça isso, muda, pare de praticar isso, ajude nisso, se engaje mais nisso. E a conclusão que nós chegamos é que nós precisamos agir. O Espírito Santo fala no nosso coração, mas não adianta nada a gente ficar sentado no banco sem fazer nada. E nós vamos falar um pouco sobre isso, pensar um pouco sobre se de fato eu correspondo às expectativas de quem é um cristão de verdade. A quem eu imagino que seja um cristão de verdade. Quem sou eu no corpo de Cristo? Quem é você no corpo de Cristo? O porquê você está aqui nessa noite? O que te motivou a estar aqui? O que faz você sair da sua casa, pegar o seu carro e vir para cá, debaixo de uma pequena chuva? O que nos motiva? Por que nós estamos aqui? E é sobre isso que eu quero falar então. O texto de hoje nos leva a pensar como somos no meio do povo de Deus. O texto aqui que nós lemos, e nós já falamos sobre isso, como que Deus estava enchendo a igreja com o Espírito Santo, e tudo isso acontece devido aos acontecimentos lá do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce como língua de fogo sobre os discípulos. Ali estão reunidos em torno de 120 discípulos. Depois Pedro se levanta ali e começa a pregar para os judeus que estão em Jerusalém, e naquele dia 3.000 pessoas se convertem. Então a igreja começa a crescer, um salto de 120 pessoas para mais de 3.000 pessoas. Depois, passado alguns dias, Pedro e João vão até o templo para fazer uma oração, e quando chegam lá tem um moço que é paralítico, um coxo, na porta do templo e pede esmola. E aquele moço todo mundo conhecia, porque ele estava ali no templo desde que nasceu. Desde sempre, todos sabiam que ele era um paralítico e a vida dele era pedir esmolas na porta do templo. Então, quando ele pede esmolas ali para Pedro, Pedro olha para ele e fala: olha, nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Pega na mão daquele homem de mais de 40 anos de idade, e num salto aquele homem pula e ele está curado. E ali as pessoas que estão no templo, que ainda não conhecem o poder de Jesus Cristo, elas se reúnem perto de Pedro, e Pedro então mais uma vez começa a pregar a palavra de Deus, e a palavra diz que houve um acréscimo de 5.000 pessoas nessa comunidade. A igreja está crescendo, a igreja está em constante crescimento, e muitos dos membros que estão fazendo parte agora dessa igreja vieram de outras cidades, de outros lugares, e se instalaram em Jerusalém. E por causa disso, essas pessoas tiveram que abrir mão dos seus trabalhos, do seu sustento. E por isso, então, aquela comunidade dos que moravam ali por perto começaram a vender os seus bens para poder ajudar aqueles que estavam passando necessidade no meio deles. É claro que não eram todos que vendiam tudo ao mesmo tempo, mas era à medida que aquelas pessoas mais necessitadas precisavam, um irmão ia lá, vendia alguma coisa, trazia o dinheiro ali para os apóstolos, e os apóstolos cuidavam das dificuldades dos necessitados. E os apóstolos, na verdade, eles faziam tudo naquela comunidade. Eles eram quem pregavam, que discipulavam, que oravam, que serviam, que comiam juntos, que cuidavam dos problemas da comunidade. E os membros, então, vivendo desse modo, um sendo bênção na vida do outro. Até que entramos aqui no texto que nós acabamos de ler. Lucas, ele fala sobre 3 pessoas que venderam os seus bens, seus terrenos, né? Fala primeiro de Barnabé, depois de Ananias e Safira. Barnabé vende as suas terras e traz valor integral e dá para os apóstolos, deposita ali nos pés dos apóstolos para que eles possam abençoar as outras pessoas. Ananias e Safira, eles vendem a propriedade e não trazem todo o valor, e trazem apenas uma parte, e depositam também ali diante dos apóstolos. E nós vimos muito bem qual foi a consequência de Ananias e Safira. Os 2 morreram por causa disso. O texto que nós lemos, ele é muito desafiador,
ele é muito profundo e quando nós pensamos sobre o que nos move quando nós estamos fazendo parte do reino de Deus. E é sobre isso então que nós vamos falar. O tema para a nossa pregação de hoje é Barnabé ou Ananias, quem sou eu no corpo de Cristo? E, em primeiro lugar, que a gente consegue ver nesse texto aqui, o Espírito Santo frutifica na vida dos que estão cheios dele. O Espírito Santo frutifica na vida dos que estão cheios dele. O texto inicia falando aí de Barnabé, e ele diz que o nome dele na verdade era José, e quem deu este nome de Barnabé foram os apóstolos. E o que significa Barnabé? Na nossa tradução vai dizer que Barnabé significa filho da exortação. Se você for lá para a Nova Versão Transformadora, vai traduzir como filho do encorajamento. Lá na NVI como encorajador. A gente já vê que Barnabé era uma pessoa diferenciada. Uma pessoa que, de fato, expressava o que ele acreditava. O texto também vai dizer que ele era um levita. Quem era o levita? O levita era alguém que descendia da tribo de Levi, e essas pessoas elas tinham a responsabilidade religiosa e serviam no templo. O que elas faziam no templo? Algumas cantavam, outras tocavam instrumento, outras ajudavam nos sacrifícios dos animais, outras cuidavam dos utensílios sagrados ali do templo, outras também eram responsáveis pela guarda e pelo ensino da lei de Deus. Então eram pessoas que estavam ensinando dentro do templo também. Eram pessoas que estavam ocupadas com toda a manutenção e ordem do culto a Deus. Pessoas que se preocupavam com a disciplina dentro também dos acampamentos dos israelitas durante as suas jornadas no deserto. Então, aqueles que acham que o levita só cantava, né? Então, eles faziam muito mais que só cantar, né? E o texto também vai dizer que ele era nascido de Chipre, em Chipre. Chipre é uma ilha no Mediterrâneo e ali nessa ilha tinha uma importante comunidade judaica. Outra coisa que esse texto nos traz é que Barnabé era um homem generoso. Um homem generoso. E eu não sei se você sabe, mas se você é um leitor da palavra de Deus, você vai saber que o levita, quando eles entraram, quando as 12 tribos entraram lá na terra prometida, os levitas, ou a tribo de Levi, não recebeu nenhum terreno, nenhuma parte, nenhum campo. Né? Eles não tinham nenhum bem material desse tipo. E por isso, então, alguns estudiosos se perguntam como que, então, Barnabé, sendo levita, vendeu esse campo. Como que ele tinha esse campo? Então, chega a duas conclusões aí. Uma conclusão e uma possibilidade é que lá na ilha de Chipre não valia esta lei. Né? Então, na ilha de Chipre, os levitas podiam ter um pedaço de terra. Outra possibilidade, e é a mais aceitada, é que a esposa dele provavelmente era dona desse terreno. Por isso, esse terreno foi vendido. Mas o fato é que ele vendeu esse terreno. E ele depositou o valor ali aos pés dos apóstolos. Né? Nós vemos, quando damos uma folheada no livro de Atos, que Barnabé foi aquele que honrava o nome dele de encorajador, porque foi um dos que acolheram a Paulo quando ele se converteu. Lá em Atos 9, 24, descreve um pouco das características de Barnabé. Diz que porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Um homem engajado na obra de Deus. Em Atos 13, 1 a 3 diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Barnabé era um dos parceiros de Paulo em suas viagens missionárias. Um homem de Deus, um homem usado por Deus, um homem engajado na obra do Senhor.
quando ele leva esse valor do terreno que ele vendeu, a intenção dele era motivada por saber o que ele seguia, pela compaixão ao próximo, pelo amor ao próximo, por saber que Deus é quem sustenta todas as coisas. A motivação dele não era uma motivação de ser reconhecido como o mais espiritual dentro da igreja. A motivação dele não era a de tomar ou levar o tapinha nas costas e dizer, puxa vida, como você é generoso. Não era essa a intenção. A intenção dele, e ele entendia muito bem isso, que o que ele tinha era para agradar a Deus. Era de Deus. E assim também deve ser a nossa visão, não é verdade? Nós somos apenas mordomos do que Deus tem nos dado. Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos é para Deus. E Barnabé era um homem que tinha essa visão, uma visão de reino. Um homem que tinha o foco em agradar a Deus, que se engajava ao máximo na obra do Senhor. E quando eu olho para esse exemplo, para essa história de Barnabé, é impossível não fazer um paralelo com a nossa vida, principalmente com a minha vida, e eu gostaria que você pensasse também sobre a sua vida, porque nós fomos alcançados por Cristo, tivemos a nossa vida transformada, e muitas vezes nós nos acomodamos no lugar onde nós estamos. Muitas vezes nós achamos que hoje em dia o dinheiro não vale nada, mas quando precisamos trazer para a igreja, o dinheiro vale muito. Vou dar um exemplo aqui. Quantos de vocês aqui já não falaram? Quando foi no mercado? Olha, fui no mercado hoje, voltei com 3 sacolas, gastei R$100. Ah, R$100 já não vale mais nada. Não é verdade? Uma sacola só, né? Olha aí. R$100 hoje em dia é muito dinheiro? R$100 hoje em dia é muita coisa? Não é. Nós gastamos isso com... antes eram só as mulheres, mas agora os homens também fazem isso. Gastam tanto dinheiro com cremes para o cabelo, para hidratar a pele, sabonete lá, eu brinco com a Camila, eu gosto do sabonete homem, né? Fazendo propaganda agora, sabonete homem, né? Que deixa a gente mais cheiroso, né? E a gente paga até mais caro no sabonete, né? A gente quer um shampoo que faça nascer nesse cabelo, nos carequinhos, né? A gente não se preocupa em pagar muito caro nisso. A gente vai no posto de gasolina e abastecemos o nosso carro ali, colocamos R$100 e às vezes não dá nem para a semana. E não reclamamos disso. Agora, quando precisamos trazer esse valor aqui para a casa de Deus, é tão difícil. Mas é muito dinheiro para dar na obra do Senhor. Eu estava pensando, já tinha preparado esse sermão e estava aqui, enquanto nós louvávamos a Deus, eu olhei para aquele cofrinho missionário, né? Isso aqui é um cofre para ajudar os missionários. Você já vê que o cofre, esse cofre ele já não tem uma abertura nem muito grande para passar papel, né? A abertura dele é para quê? Moedas. Por que é feito para moedas e não para papel? Porque a gente acha que o que é para a missão é a sobra. O que nós temos é para o nosso sustento. Se sobrar alguma coisa, a gente ajuda na missão. Se sobrar uma moedinha no carro, eu coloco lá. Não levantem a mão. Mas quantos aqui já fizeram uma doação com mais de R$100 para uma ação missionária? Para ajudar o missionário que está dando a sua vida para pregar o Evangelho. E quantos aqui, muitas vezes saem do culto à noite com a sua família e gastam R$200, R$300 numa lanchonete para comer um lanche? Gastamos aí 1 hora ali naquele lugar, comemos e vamos embora. E gastamos isso. E não reclamamos. Nós que muitas vezes, irmãos, nos falta visão de reino. Visão de reino. A semana passada nós falamos aqui sobre os missionários que estão dando a sua vida para pregar o Evangelho para os outros cristãos.
E uma vez eu fui em uma igreja, e essa igreja abençoava a vida de uma missionária. Eu não lembro qual país que ela estava, mas eu lembro do relato dela que ela estava levando a palavra de Deus para crianças carentes que ficavam no metrô desse lugar. E eles não tinham dinheiro para comprar pratos para se alimentar. E ali o pouco de alimento que eles tinham, eles colocavam em pedaços de jornais para que aquelas crianças pudessem comer. Falta prato na sua casa? Às vezes tem até demais, né? A gente até esconde, né? Aqueles que a gente já ganhou de casamento, né? Deixa guardado lá, né? Está até empoeirando lá. Irmãos, se você não tem o chamado para ser um missionário em algum lugar assim, além de ser um missionário em casa, na vizinhança, abençoe a vida dessas pessoas que estão em outros lugares, levando a palavra de Deus. É nossa obrigação. A Bíblia ensina isso para a gente. Os irmãos sempre faziam isso. Quando nós vamos lendo mais para frente, em Atos, nós vemos que essa questão das pessoas terem vendido seus bens, e porque outros estavam ali também e não tinham sustento, isso trouxe um problema financeiro ali para aqueles irmãos em Jerusalém. E o que aconteceu? Paulo pediu doação pelas igrejas que ele passava, e as pessoas juntaram, doaram muito, e ele trouxe para Jerusalém para poder abençoar a vida daqueles que estavam passando necessidade. Deus, Ele converteu a nossa vida, Ele transformou a nossa história, Ele se mostrou amoroso conosco, perdoador conosco, Ele transformou a nossa vida, nos converteu. Agora basta a gente converter no nosso bolso também. Converter no nosso bolso aí. Eu vi o reverendo Nicodemos falando que o órgão mais difícil do ser humano de ser convertido é o bolso, né? Porque é difícil, né? Para a igreja é só o que sobra, para Deus é o que sobra, para nós é tudo que nós podemos ter, tudo que nós podemos gastar. E se a gente gastar o que nós temos cartão de crédito para gastar mais. Que tipo de relacionamento ou entendimento sobre Deus nós temos, sobre a vontade de Deus nós temos? 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você quer ser bênção na vida das pessoas? Faça isso, mas com alegria, não por obrigação, com alegria. Não estou aqui prometendo que a sua vida vai melhorar se você fizer isso. Não é uma troca, não é isso. Mas a palavra de Deus também nos diz que quando nós somos generosos, Deus é generoso conosco, para que a gente possa ser mais generoso ainda com as outras pessoas. Visão de reino. Seja bênção na vida das pessoas, seja como Barnabé. Além de ser uma bênção, ele é uma pessoa generosa. Agora, chega na parte que a gente não queria muito, né? Segundo lugar, passa aqui para mim, por favor. Segundo lugar, o inimigo enche o coração dos que estão longe de Deus. O inimigo enche o coração dos que estão longe de Deus. O texto inicia com a palavra entretanto, fazendo com que Lucas aqui, a intenção dele é fazer uma comparação com a atitude de Barnabé e com a atitude de Ananias e Safira. Quem era Ananias e Safira? O texto não fala muita coisa. Diz que apenas que eram casados, que eles venderam um campo, um terreno, e ao invés de trazer tudo, eles combinaram e falaram: olha, vendemos o terreno por 100 mil reais, vamos falar que vendemos por 50, a gente fica com 50 para nós e damos os outros 50 lá para os apóstolos poderem ajudar as outras pessoas. Esse foi o grande problema, porque eles tentaram enganar. Eles tentaram ali ser reconhecidos por ser tão generosos, como Barnabé muito provavelmente foi reconhecido. Mas Barnabé não era reconhecido somente por ter sido generoso. Nós vimos aqui as características desse homem. Um homem que era uma bênção dentro daquela igreja. Agora aquele casal queria algo a mais. Eles queriam experimentar algo a mais. O coração daquele casal se encheu, não do Espírito Santo, mas se encheu de motivações satânicas. É o que o versículo 3 aqui nos diz,
que o coração deles estava cheios de motivações satânicas. Por que encheu Satanás teu coração? Irmãos, talvez a pergunta para nós que fica aqui: mas será que Ananias e Safira eram cristãos? Será que eles tinham se convertido? Tem 3 possibilidades aqui para nós pensarmos. Primeira possibilidade, que eles eram crentes sim, e crentes cheios do Espírito Santo. Porque se eles tivessem se convertido ali na última chegada dos milhares de pessoas ali, quando Pedro pregou no templo e 5.000 pessoas se converteram, o texto diz que depois Pedro chega ali na igreja, a igreja ora e aquele lugar estremece. E o texto, capítulo 4, versículo 31, diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A primeira possibilidade é que eles eram de fato cristãos, pessoas que num momento estavam cheios do Espírito Santo, mas num outro momento se esvaziaram do Espírito Santo. A palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito. Talvez esse casal tenha apagado o Espírito. Depois de algum tempo, eles foram perdendo a motivação. Talvez a segunda possibilidade aqui que nós podemos pensar é que eles eram novos convertidos, que eles não tinham participado desse momento da oração onde o lugar estremeceu e aquelas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, mas que eles entenderam a mensagem do Evangelho pregada pelos discípulos, mas eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo, mas tinham o Espírito Santo. E nós falamos já sobre isso dos outros domingos. Ter o Espírito Santo é diferente de ser cheio do Espírito Santo. Quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. A partir daí, cabe a nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo. E talvez não tenha sido isso que aconteceu com este casal. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito. Agora tem a terceira possibilidade, que eles não tinham entendido a mensagem do Evangelho, que eles não tinham tido a sua vida transformada, mas eles queriam fazer parte de um grupo que estava crescendo de maneira estrondosa. Eles viam que muitas pessoas estavam saindo da religião judaica, indo agora para essa nova religião, fazendo parte desse novo grupo, onde um número de 120 pessoas passou para 5.000 pessoas, e talvez seria interessante estar no meio dessas pessoas. O ser humano tem a necessidade de fazer parte de algum grupo. E talvez seja isso que motivou o coração de Ananias e Safira. Note, queridos, que nas 3 possibilidades é possível que o inimigo atue induzindo ao pecado. Nas 3 possibilidades. E por isso é importante nós estarmos atentos. Na primeira possibilidade, onde eram pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, mas em algum momento, com o passar do dia, com o comodismo da vida que eles estavam vivendo, talvez a presença daqueles irmãos já não era mais suficiente para alegrar o coração deles. Eles já não viviam mais uma vida grata a Deus pelo cuidado e pela presença marcante de Deus naquele lugar. Com o passar do tempo, a vida de oração já não era mais prioridade para eles. Ao julgar todas as coisas, não retinham o que era bom e só enxergavam os problemas. O pecado já não era tão grave assim e até se flertava com ele. De onde eu estou tirando essas conclusões aqui? Nós lemos o texto de 1 Tessalonicenses 5 e o que está em volta desse texto fala exatamente o que eu estou falando aqui. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. É assim que se apaga o Espírito, queridos, quando a gente começa a fazer o contrário do que o texto aqui está dizendo.
Se para não apagar o espírito nós precisamos nos regozijar sempre, orar se necessário, dar graças em tudo, não desprezar as profecias, julgar as coisas, reter o que é bom, fugir da presença do mal. Se a gente não estiver vivendo desse modo, nós estamos apagando o espírito. E ao viver assim, o inimigo aproveitou e encheu o coração deles. Uma vida sem busca de Deus é uma vida muito perigosa. Talvez seja assim que você tenha se encontrado nos dias de hoje. Talvez seja assim que você veio aqui hoje. Uma pessoa que já foi usada por Deus de maneira poderosa, mas hoje vive uma apatia espiritual. Hoje, às vezes você até se pergunta, será que mesmo que Deus está vivo de verdade? Como Nietzsche fez essa pergunta, né? Ou uma afirmação, né? Deus estava morto. Será que isso passa no nosso coração? Será que o comodismo, o nosso dia a dia, tem nos levado para mais longe de Deus? Será que, mesmo sendo cristão, nós não estamos conseguindo discernir ou enxergar as armadilhas que o inimigo tem colocado na nossa frente? E assim nós estamos caindo toda vez? Nos levantamos, caímos, levantamos e caímos. Na segunda possibilidade, onde eu disse que eles podiam até ter entendido a mensagem do Evangelho, mas não estavam cheios do Espírito Santo. O texto que nós lemos, que diz para nós não nos embriagarmos com vinho, mas nos enchermos do Espírito Santo, ele continua dizendo o seguinte: como nós fazemos isso? Como nós nos enchemos do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e com cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor, no temor de Cristo. Eles tinham entendido que Jesus Cristo morreu na cruz para salvá-los, e agora que eles encontraram a salvação, eles cruzaram os braços e falaram: agora está tudo certo, só esperar Jesus voltar. Não preciso fazer mais nada, não preciso me engajar em mais nada, não preciso nem buscar mais conhecer esse Deus. O que eu precisava conhecer já está bom. Conhecer que Jesus Cristo morreu na cruz, pagou pelos meus pecados, e regenerou, e está tudo certo. Agora eu vou para o céu. Então agora vamos cruzar os braços, vamos esperar Jesus Cristo voltar. Mas ao viver assim, o inimigo também aproveita a vulnerabilidade dessas pessoas e enche o coração deles do pecado. Será que esse também é o nosso caso? Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, e agora que você sabe disso, não quer mais se aprofundar no conhecimento desse Deus? Agora, na terceira possibilidade, onde eles nunca foram de Jesus, eles queriam apenas satisfazer a vontade de fazer parte desse grupo. Eles queriam o reconhecimento por poder levar um valor muito alto para os pés dos apóstolos. Talvez no primeiro momento estava até interessante ver os apóstolos operando milagres ali naquela igreja, a igreja orando, o lugar estremecendo, pessoas chegando a todo momento e se convertendo, mas na verdade eles nunca foram de Jesus. Então quem eles eram? Quem eram essas pessoas então? Efésios 2:3, a segunda parte do versículo diz: filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição antes de termos em Jesus Cristo. Não éramos filhos de Deus, mas filhos da ira. Em todas essas possibilidades, o inimigo ele pode atuar. Não possuindo o crente, não é isso que eu estou dizendo aqui não, tá? Talvez você tenha achado um pouco estranho isso, né? Vai falar: mas eu sou crente, o diabo não toca, né? Não tem esse poder para tocar na minha vida. Realmente, não tem mesmo. Mas o diabo ele vai nos induzindo a pecar. Ele vai movendo todas as coisas para que a gente caia nas suas armadilhas. Talvez seja através dos nossos olhos, vendo que não agrada a Deus ali no celular. Às vezes você está vendo até um louvor no seu celular. De repente, quando você vira, já não é mais louvor. Já é algo que vai te levar a pecar. Talvez seja alguém chegando, sussurrando perto do seu ouvido.
sendo usado pelo diabo, falando para você praticar o que não agrada a Deus, colocando situações que, se o crente não estiver firme, ele irá tropeçar e cair. Queridos, a situação de Ananias e Safira deve ser um exemplo para nós. E tudo o que aconteceu com eles. O pecado deles não foi o pecado de trazer aquele valor menor. Eles poderiam ter trazido valor menor. Não tinha problema nenhum. Eles poderiam ter chegado para os apóstolos e dito: olha, eu vendi por tanto, mas a gente quer dar só uma parte desse valor. Não tinha problema nenhum. Mas a motivação deles em enganar todos ali e receber os créditos por isso, tomou o coração deles. E isso trouxe disciplina para eles. E uma disciplina muito severa. E que ninguém aqui, nenhum de nós queria ser disciplinado dessa forma. Imagine você saber que vir aqui na igreja presbiteriana Maranata, se você der uma escorregada, você vai ser disciplinado por Deus, vai cair ali na porta e vai ter gente já pronta para te levar para o cemitério. Imagina que coisa difícil. Por que isso aconteceu naquela época? A verdade é que aquela comunidade experimentava uma comunhão intensa e uma comunhão única com Deus. Algo que talvez nós não podemos experimentar nos dias de hoje. Ali, tudo que aquelas pessoas experimentavam, os fenômenos sobrenaturais de Deus, e que são diferentes do que nós experimentamos hoje, isso se dava porque naquele tempo tinha um propósito principal, e o propósito era confirmar a mensagem de Jesus Cristo. O propósito era trazer autoridade para aqueles apóstolos e para estabelecer aquela primeira igreja. Esse era o sentido principal daqueles milagres, daqueles prodígios, daquelas coisas que aconteciam. E Deus não continua a operar milagres hoje? Continua sim. Deus é um Deus poderoso, mas não da mesma forma que Ele fazia naquela época. Não da mesma quantidade que Ele fazia naquela mesma época. Mas Deus ainda continua operando milagres. Quando nós lemos a palavra de Deus, temos lá em Lucas, capítulo 12, quando ele fala sobre uma parábola, a parábola do servo vigilante, Jesus encerra aquela parábola dizendo: mas aquele a quem muito for dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E nós vimos aqui exatamente o que aconteceu. A ação do Espírito Santo ali de maneira sobrenatural naquela igreja. A igreja precisava ter um exemplo de disciplina. E foi isso que aconteceu. O texto, capítulo 11, encerra dizendo para nós que toda a igreja foi tomada de grande temor. Aquela igreja entendeu que a vida com Deus não é para ser levada de qualquer jeito. Aqueles irmãos entenderam que vida com Deus é vida séria. Que ser filho de Deus exige algumas responsabilidades de nós. Foi isso que aconteceu. E talvez, se isso acontecesse nos dias de hoje, né, se alguém, se essa situação de Ananias e Safira acontecesse, que pessoas morressem dentro da igreja, será que aquela igreja ia receber outras pessoas ali? Provavelmente não. Mas naquele tempo foi diferente. Versículo 14 diz o seguinte: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Queridos, a igreja continua crescendo, porque a igreja do Senhor só cresce quando existe ordem. A igreja do Senhor só cresce quando existe disciplina. A disciplina é uma demonstração de amor de Deus para nós. E talvez a gente esteja passando até por alguma pressão de disciplina. Talvez a nossa vida esteja um pouco difícil e muitas vezes nem entendemos o porquê isso está acontecendo. Busque a Deus. Pergunte a Deus. Peça para que Ele fale com você a respeito disso.
Busca entender o que Deus quer tratar na sua vida. Porque viver com Deus não é viver de qualquer jeito. Ser crente é algo sério. Ser santo não é para qualquer um, não. E nós só podemos ser santos por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Para encerrar, para concluir, eu encerro esse sermão com a mesma pergunta que eu fiz no começo. Quem sou eu no corpo de Cristo? Quem é você no corpo de Cristo? Que tipo de vida nós temos levado? Com quem mais nós nos parecemos? Com Barnabé ou com Ananias e Safira? Nosso coração está cheio do Espírito Santo ou cheio das mentiras de Satanás? Hoje nós meditamos e aprendemos que o Espírito Santo frutifica na vida dos que estão cheios dele, e o inimigo enche o coração dos que estão longe de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Ele nos leve cada vez mais a nos identificarmos com Barnabé, um homem que entendia de fato quem era esse Deus.